Olá a todos, vamos retomar com vocês hoje a elaboração do artigo, na nossa parte 3. Vamos observar o seguinte. Primeiro, nós já vimos no vídeo nosso anterior que é fundamental que vocês façam um conjunto de leituras para poder elaborar principalmente o referencial teórico. Ou seja, é importantíssimo que vocês consigam ter em mente, primeiro, um conjunto de leituras sobre o tema inovação. Isso é importante para dar a base suficiente para depois vocês tratarem as principais ações do plano de ação dentro da empresa. O segundo grande conjunto de leituras serão as leituras referentes ao setor no qual vocês vão atuar. Ou seja, o setor de atuação em termos de turismo, alimentos, metal mecânico. É importante que vocês conheçam mais esse setor, as principais empresas do setor, qual que é o funcionamento dele, quais que são as principais características em termos de funcionamento, exportação, fornecimento e assim por diante. Além de nós conhecermos, então, as questões de inovação e as questões do setor, o terceiro conjunto de leituras será o conjunto de leituras referente à dimensão que você optou de trabalhar. E essa opção, não se esqueça novamente, ela vai ser feita com o orientador e junto com o sênior e também com o nosso gestor estadual. Observe então o seguinte, com essas três leituras, o próximo passo seu será executar o quê? Vai ter que montar agora o plano de leitura. Então, após ter uma ideia geral do que ler em inovação, do setor e da dimensão, vamos elaborar agora o plano de leitura. O plano de leitura ele é fundamental para que você tenha condições de se organizar em termos de sequência. Ou seja, o que é que eu vou estar realmente lendo e ser necessário para compor o meu artigo. Esse plano de leitura não pode ser algo extremamente grande. Você vai ter que fazer as suas delimitações. Para isso, é importante que na ficha de leitura de vocês constem os seguintes elementos. Primeiro elemento, o título do livro e o autor principal ou os autores principais que compõem esse livro. E aí depois de você definir e marcar para mim qual que é o título, você vai me dizer quando que você pretende iniciar a tua leitura e principalmente uma estimativa de quando você pretende terminá-la. Isso é importante para que você se organize para o conjunto de livros, textos, teses, artigos científicos e ou não artigos técnicos, relatos que você vai estar lendo ao longo desse teu plano de leitura. Observe que aqui também você vai marcar para mim se a ficha de leitura, a tua ficha de leitura vai gerar uma ficha específica de anotações sobre o resumo daquele livro e sobre as observações em termos de quais são as citações mais importantes que você gostaria de extrair dali e retirar. Observe também o seguinte, você vai fazer um conjunto de leituras dentro do tema inovação, que é praticamente para nós são elementos obrigatórios, e depois as outras leituras referentes a quê? Ao setor e também as leituras referentes à dimensão. O que é importante? Essa nossa ficha de leitura tem que constar no mínimo, ou seja, fichas que serão enviadas para o orientador para nós avaliarmos, no mínimo 6 fichas de leitura. Fichas de leitura que serão referentes a livros e poderão ter algumas já inclusive com relação a leituras do setor e outras referentes a alguma leitura sobre a dimensão que você pretende atuar. Ok? Além disso, o que mais? Nós temos também que a ficha de resumo ela é fundamental para que você registre aquilo que você está extraindo de mais importante dos seus livros. Por que isso? Volta e meia você faz uma leitura de um livro, de um texto, e você começa a observar algumas ideias importantes, interessantes até para você colocar no teu artigo. Entretanto, depois da hora de ler o artigo, o que acontece? Você lembra da ideia, mas não lembra mais de onde tirou. E isso pode provocar duas coisas. Primeiro, você se sentir bastante inseguro em fazer a tua referência, citar de qual autor você tirou, ou muitas vezes você acaba perdendo a possibilidade de utilizar por não ter feito essa indicação anterior. O que é que nós sugerimos? Na sua ficha de leitura, identifique com clareza qual é o título. O título do livro é fundamental. Mas por que eu vou fazer o título nessa altura? É importante que você vai levar estes elementos aqui. Esse primeiro vai servir para você colocar onde? Nas tuas referências, na tua lista de referências ao final do artigo. Além disso, sempre que você fizer a leitura do livro, na sequência, já anote qual que é a página de onde você tirou a ideia
essa daqui é uma ideia. Se tirou essa ideia destas duas páginas desse livro, ou quando você tira uma citação direta do autor, que ela é extremamente relevante, também anote a página e já coloque aqui, ó, entre aspas, de maneira que você já está sabendo que esta frase é uma citação direta de Marconi Lacatus e que você vai poder utilizar dentro do teu artigo, dentro do teu trabalho que você está elaborando. Extremamente importante isso para evitar que você, de novo, você se perca ao longo das leituras e daqui a pouco você não lembra mais de onde que você está tirando as coisas. Extremamente relevante isso, porque referência para artigo é algo fundamental. Dando sequência, o plano do artigo. Agora que eu já tenho um plano de leitura, eu vou me preocupar agora com o plano do artigo. No meu plano do artigo eu tenho alguns elementos. Por exemplo, eu tenho que, primeiro, ver o tema. Observe que você está aqui pensando o seguinte, mas e o título? O título é a última coisa com a qual você vai se preocupar. Então, tema, depois você vai me dizer qual é o contexto, você vai me dizer qual é o problema de pesquisa, qual é a delimitação do teu trabalho, do teu artigo, em termos de qual que é o setor, quais são os aspectos principais dele, onde que vai ser aplicado. Além disso, é importante que você me diga também, na sequência, qual que é a sua justificativa. Por que esse artigo que você está elaborando é importante? Um objetivo geral, com uma frase apenas, alguns objetivos específicos, um básico de procedimentos metodológicos e as referências iniciais. E essas referências iniciais normalmente já saíram de onde? De lá do próprio meu plano de leitura. Então observe que depois desses tópicos prontos, aí você pode pensar no teu título. Cada um desses tópicos do plano do artigo nós iremos desenvolver com vocês de forma mais detalhada. O plano de atividades é o próximo passo nosso. Ou seja, você vai me dar uma ideia de qual que é o conjunto do geral de atividades que você está prevendo elaborar, desenvolver ao longo dos próximos meses. Observe que esse plano de atividades, ele já parte do seguinte. Nós temos uma etapa no qual nós estamos fazendo aqui a leitura, em particular dos livros da coleção UTF Nova, que é a nossa referência principal para a inovação, e já em paralelo as fichas de resumo e de citações. E outras leituras complementares seriam referente a outros textos, livros de inovação. Já deixamos para vocês disponíveis uma relação completa da literatura mais recente de inovação. E, além disso, também leituras que vocês possam vir a fazer já referente aos setores nos quais vocês estão atuando. Observem que nós teremos um momento que vamos atualizar aspectos do artigo, vamos começar a fazer isso já no nosso próximo vídeo. Teremos reuniões via Skype, algumas reuniões individuais e outras reuniões em grupo, e aí sim teremos condições também de fechar o plano do artigo 1. Aquele plano do artigo 1 com 10 tópicos, ele tem que ser aprovado pelo orientador. Depois de aprovado, você vai efetivamente elaborar a primeira versão. Elaborou a primeira versão, ela vem também para o orientador para efeito de aprovação. A segunda parte, ou seja, você vai continuar fazendo aqui, ó, a primeira versão, aprovou, elabora uma versão 2 se for necessário, aprova, elabora uma versão 3, elabora e fecha com o orientador a versão final. X versões, 1, 2, 3, 4 já seria já um limite extremo nosso. Não vamos pensar em mais do que 3, pelo menos inicialmente. Excepcionalidades, 3 idas e vindas, para evitar o excesso de modificações. Nós vamos observando que na primeira tem mais observações, na segunda menos e na terceira, logicamente, muito menos. Tendo sido feitos os ajustes finais, aprovou o artigo pelo orientador, o que vocês fazem? Publicam no Portal Saber. Depois de publicado no Portal Saber, a nossa ideia é que vocês participem o máximo possível, todos aqui, no nosso Encontro Nacional dos Agentes Locais de Inovação, onde muitos desses artigos poderão vir a ser apresentados, demonstrando a experiência de vocês nessa primeira etapa de abordagem por radar zero nas empresas. Terminou? Depois que nós finalizamos isso, ou seja, o artigo já está pronto lá para o Encontro Nacional, aí sim você faz o quê? Começamos a disponibilizar toda a nossa literatura, nosso esforço agora para a elaboração do artigo 2, que segue a mesma sequência que nós fizemos no artigo 1. Com um detalhe, grande chance, agora no artigo 2, de você ganhar muita velocidade, porque você já ganhou muita experiência.
Então significa que agora você vai conseguir desenvolver com muito mais tranquilidade, até porque muitos dos dados você vai resgatar do artigo 1 e fazer um comparativo para poder montar o artigo 2. Então por isso que nessa primeira grande etapa nossa, vamos trabalhar apenas com o 1, né, que é o mais relevante para o nosso próximo ano. A nossa intenção, a partir do próximo vídeo, é pegar aquele plano do artigo e cada um dos tópicos nós começamos a trabalhar. Então, por exemplo, o que é o contexto, o que é a justificativa, vamos trazer exemplos de maneira que isso facilite o encadeamento do plano do artigo para nas sequências já começarem a escrever o artigo de forma mais tranquila. Obrigado por enquanto e nos vemos em breve.